pensa no teste de QI, gente, o que o teste de QI mede? E por que o Gardner começou a questionar o teste de QI? O teste de QI, ele mede basicamente uma parte dessas duas inteligências, que são linguística e lógico-matemática. Inclusive, muito mais da lógico-matemática do que da linguística. Então, ele começou a pensar, por que eu vou julgar as pessoas por essas duas características só, sendo que eu tenho uma gama de pessoas que está por aí e que tem outras habilidades que são muito boas e que não aparecem. Então, foi aí que ele começou a observar que nós temos pessoas que têm uma capacidade musical muito alta, né? Então, são as pessoas que têm a capacidade de compreender tons diferentes, compreender tons de voz diferentes, compreender variações, né, musicais, notas, até variações de onda, né? De olha, isso está mais alto, mais baixo, mas na questão do grave, do agudo, ele viu que pessoas tinham essa facilidade. A linguística é a capacidade de se expressar pela linguagem escrita e falada, que é o que a gente vê, né? Repórteres, professores, pessoas que trabalham com discursos, né? Que escrevem discursos, escrevem livros, são pessoas que têm uma característica, uma inteligência linguística muito bem desenvolvida. A lógico-matemática é a capacidade de entender o raciocínio lógico e os cálculos matemáticos relacionados com esses raciocínios lógicos. Então, são os grandes matemáticos, o pessoal que gosta das contas, o pessoal da engenharia, né? Essas pessoas, elas têm essa habilidade lógico-matemática muito bem desenvolvida. A questão do desenvolvimento sinestésico corporal. Nós temos aí grandes atletas, né? Grandes atletas mesmo, tipo Michael Phelps, que tiveram avaliações institucionais de inteligência que trouxeram a eles resultados de déficit de inteligência. Mas o cara me ganha sei lá quantas medalhas numa Olimpíada. Como assim a pessoa ela é considerada de uma pessoa de baixa inteligência e ela consegue ter uma estratégia para conseguir ganhar isso, né? Outra habilidade que a gente tem aí é a visual. Então, nós temos pessoas com baixíssima escolaridade, pessoal, que têm uma habilidade visual absurda, que fazem artes maravilhosas. Então, ela não está relacionada exclusivamente ao estudo. Essa pessoa tem essa habilidade, ela tem essa inteligência. Você já viu aquela pessoa que chega num lugar e sabe exatamente quantas coisas vão caber ali dentro, sabe quanto de líquido cabe num vidro? Essas pessoas, elas têm uma habilidade visual muito boa, né? Além dessas habilidades todas, né? Então eu falei da lógica matemática, linguística, sinestésico corporal, musical e visual. Nós temos duas que estão relacionadas a interações. Então nós temos a intrapessoal, que é uma capacidade de compreender as nossas próprias necessidades, é uma capacidade de compreender o que a gente precisa, e a interpessoal. Nós vemos aí grandes líderes que não tiveram realmente nenhum tipo de estudo e são pessoas que lideram populações, né? Como que essas pessoas têm essa habilidade? Isso é um tipo de inteligência. Ela pode ser desenvolvida, ela pode ser mensurada. Então a gente tem essas 7 inteligências muito bem desenvolvidas. A questão toda, gente, é a seguinte: como que isso se relaciona com a sua forma de estudar? Se você é uma pessoa mais linguística, você vai se dar muito bem lendo um livro. Mas se você é uma pessoa lógico-matemática, ler para você pode ser um fardo. Você, a hora que está lendo, você sente aquilo ali como algo muito pesado e muito difícil de ser feito, né? Então, como transformar, como visualizar ali? Poxa, meu ponto forte é o lógico-matemático, é a visão lógico-matemática. Como realizar uma leitura utilizando a minha inteligência lógico-matemática ao meu favor? Tem como a gente fazer isso? Tem um método específico para isso. Então, quando a gente fala em relação à nossa inteligência, o seu cérebro foi desenvolvido, né? Você desenvolveu essa inteligência automaticamente, de acordo com uma capacidade de desenvolvimento do seu cérebro. Ou seja, quando você faz coisas compatíveis com essa inteligência, o seu cérebro fica feliz. E é importante que a gente entenda que isso não está relacionado só ao estudo. Até as séries que você assiste, os filmes que você busca, os esportes que você pratica, as pessoas que você convive, elas conversam com essas habilidades, né? Elas se interagem com essas habilidades. É por isso que tem pessoas que se dão tão bem, outras não se dão tão bem, não tem tanta afinidade. Por quê? Tá aí, ó, tá numa característica pessoal, né, dessas habilidades que nós desenvolvemos ao longo da vida. Então, gente, o importante é que quando você estuda usando essas inteligências, o seu cérebro fica confortável. E é aí que é interessante que você vai aprender com mais facilidade, você vai gravar com mais facilidade. E aí você vai entender qual é a característica específica de você. Então, tem alunos que chegam para mim e falam: nossa, eu pego aquele livro de fisiologia, o Tratado de Fisiologia do Gaito, e não consigo ler aquilo.
Por que não consegue ler? Porque ele é extremamente literário, né? Ele é redundante, ele repete, ele fala, e ele explica, e ele volta no tema. Então, quem tem uma visão mais lógica vai ter mais dificuldade. Mas ela consegue ler aquele livro. Como? Com a tática certa, com o método certo. Tem pessoas que têm uma capacidade visual muito grande. Como que essas pessoas podem olhar para um livro extremamente teórico e conseguir traduzir aquilo? Tem uma forma de se traduzir isso. Então é isso que eu faço, né? É isso que eu gosto de trazer para os meus alunos, mostrar para eles que eles podem usar essas habilidades, sim. Eles podem desenvolver outras habilidades, outras inteligências? Podem também. Mas eles precisam desenvolver essas inteligências? Às vezes precisa desenvolver uma ou outra, mas tem um método fechado para fazer isso? Será que eu não posso usar todas as inteligências que eu já tenho para conseguir desenvolver habilidades novas? Posso fazer isso também. Então tem como fazer isso, pessoal. Tem como ficar mais confortável, sendo quem você é, com as características que você tem, para conseguir então um resultado positivo nos seus estudos.